Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos trabalhando juntos na orientação do espírito do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar, o livro se chama Pai, Perdoa-lhes. O capítulo 58, Não és imprescindível. Não és imprescindível. Se ele está colocando para nós aqui que não és imprescindível, avalie você, porque todos nós não somos imprescindíveis. O que significa que todos nós somos dispensáveis, tá? Todos nós somos dispensáveis. Entre nós, não tem ninguém imprescindível, não. Tudo bem? Olha como que ele vai trazer para a gente. Se te encontras na prática do bem genuíno, não te desentendas com os teus colaboradores, sejam eles remunerados ou não. Se te encontras na prática do bem. Então, entendamos aqui em duas situações. Eu queria que a gente dissecasse, quando a gente fala de prática do bem, a prática do bem na instituição religiosa, no nosso caso na casa espírita, e a prática do bem na instituição profissional. Porque não é estando trabalhando ali no movimento com a sua profissão e tal, que você não esteja praticando o bem. Que a relação que você cria ali dentro também é uma prática do bem. Aliás, o Daniel Goleman vai falar isso para nós no livro Inteligência Emocional. E, inclusive, ele vai falar do valor da inteligência emocional nos ambientes de trabalho, porque a inteligência emocional já é a própria prática do bem. Olha bem, se te encontras na prática do bem genuíno, não te desentendas com os teus colaboradores. Dentro da casa espírita, não te desentenda com aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão colaborando com você, na qual você também é um colaborador. Você não é o colaborador. E é importante que a gente diferencie, porque ele é único. Ele é mais um. Nós somos mais um. Todos nós somos. Tá claro? Então, se nós representamos a unidade, não representamos a singularidade. Ah, mas é diferente? É. A unidade é uma somatória. A singularidade é único. Jesus é único. Como trabalhadores, nós somos um. Eu sou mais um, você é mais um. Se te encontras na prática do bem genuíno, original, verdadeiro, sincero, se a gente se encontra na prática do bem, não nos desentendamos com os nossos colaboradores, sejam eles remunerados ou não. Por isso que eu falei da questão de empresa. Você é chefe, você é gerente, você é dono. Não te desentendas com os colaboradores. Porque, na maioria das vezes, gente, a palavra desentender é interessante, não significa que a gente tenha que concordar com tudo, mas, na maioria das vezes, os desentendimentos, eles vêm acumulados de irritação, de estresse, de palavras incautas que não cabem naquela relação. Então, não te desentendas com os teus colaboradores. Evita comentários em torno de suas possíveis fragilidades e deficiências. Se a pessoa está fazendo algo que não atende aquele setor, seja o setor doutrinário, seja o setor profissional, seja numa casa de caridade, seja num ambiente de trabalho, evita comentários em torno de tais fragilidades. Fragilidades e deficiências. Então, veja bem, só lembrando ainda essa questão do imprescindível, porque quando ele fala evita comentários em torno das fragilidades e das deficiências, eu estou me lembrando aqui, lá do livro Obras Póstumas, tem um item que se chama Minha Missão. Quando Kardec
ele pergunta para a espiritualidade, vocês vão acompanhar lá no Minha Missão, ele vai falar da continuidade da obra, ele fala a respeito do... Aliás, na minha edição está por volta da página 298, mas se você pegar da 295 até a 302, 303, tem uma conversa dele com a espiritualidade, onde ele fala da importância da doutrina, ele fala quando é que ele vai ver os frutos, ele pergunta para a espiritualidade quando que ele vai ver os frutos dessa obra, ou seja, da codificação. Então, ele faz diversas elaborações, mas a espiritualidade vai deixando para ele claro a questão da programação, daquilo que estava construído, que estava dentro da missão dele. Entretanto, se não fosse ele, já teria outro preparado para aquele lugar. Veja, se não fosse ele. Porque, veja, gente, a missão, ela não está na mão de uma pessoa. Ela não está na mão de uma pessoa. Existe um grupo de pessoas que vem cumprir tarefas. Então, quando ele coloca para nós, evita comentários em torno de suas possíveis fragilidades e deficiências, porque todos nós temos fragilidades e deficiências. Todos nós temos dificuldades. Uma coisa é você alertar o outro para, olha, você está fazendo desta ou daquela forma. Vão tentar um caminho diferente. E é muito interessante isso. Eu estava numa palestra, só para vocês verem, quando a nossa arrogância, a gente acha que a gente tem um conhecimento da verdade. Eu estava lá, eu ia fazer uma palestra numa escola. Quando eu cheguei na escola, eu gosto que o público fica mais perto de onde eu estarei falando. Fica mais próximo da gente, eu não gosto daquele distanciamento entre palco e público, então eu fui mais cedo e eu fui vendo ali como que estava o ambiente, eu falei, gente, essas cadeiras estão muito longe daqui. Fiquei olhando ali e tal, e tinha umas pessoas dando uma manutenção no auditório. E aí eu fiquei pensando, eu vou chegar essas cadeiras aqui para frente, e aí quanto tempo eu vou demorar, né? Porque tinha lá mais de 300 cadeiras. E aí eu falei assim, quanto tempo eu vou demorar a chegar uma por uma para frente aqui? Enfim, aí uma pessoa lá de trás perguntou, senhor professor, está tudo bem aí? Eu falei que estava. E aí ele falou, você está precisando de alguma coisa? Eu pensei, pegando aqueles 2, 3 que estavam ali, vou pedir a eles para me ajudar e a gente acelerar esse processo, né? Eu falei, eu estou precisando de chegar essas cadeiras para frente aqui. E aí ele pegou e falou assim, mas a gente te ajuda. Mas, olha, veja a pergunta, gente. Podemos fazer do nosso jeito? Eu pensei, meu Deus, qual é o jeito? Porque eu estou pensando em chegar às cadeiras. Eu falei, claro, podem fazer do jeito de vocês. Eu até aprendo, porque o meu jeito é ir chegando uma por uma. Ele falou assim, então tá bom. Esse que me perguntou, pegou os 2 que estavam ali, pegaram a última fileira e trouxeram a última fileira de cadeiras para frente. Pronto. Ô, gente, eles pensaram aquilo que eu não pensei, mas a gente acha que a gente sabe. Trouxeram a última fileira para frente, ou seja, aproximou o público, ou melhor, as cadeiras do palco. E depois eles continuaram na tarefa deles. O que eles não demoraram 5 minutos, que provavelmente eu sozinho demoraria 40 ou mais. Vocês estão entendendo? Então, inúmeras vezes, quando a gente, muitas vezes, cita uma fragilidade, uma deficiência deste ou daquele que está nos colaborando, ele muitas vezes tem formas diferentes de continuar nos ajudando pela maneira deles de pensarem. Não permitas que a conversa inconsequente suscitada por alguém siga adiante, siga adiante, ganhando corpo e comprometendo o rendimento da tarefa. Olha bem, não permitas que a conversa inconsequente suscitada por alguém siga adiante, ganhando corpo e comprometendo o rendimento da tarefa. Não dê vazão para as fofocas. Estabeleça a linha de raciocínio, foco, caminho. Aquele é o caminho. Então,
Se você não der vazão para a fofoca, não se permitir as mazelas que estão vindo de fora para dentro, você não perde o contato em prosseguir, em dar continuidade, em chegar no objetivo, em alcançar a meta. Não permita. Mas é muito comum a gente começar a dar vazão para pequenas situações que vão desviando a gente da rota, aí você começa a pegar atalho. Olha, nada contra os atalhos, mas avalia se o caminho está legal, se está indo tudo bem, por que precisa pegar atalho? E aí é muito interessante porque Jesus coloca, quando ele fala para a gente no capítulo 12 de Mateus, a boca fala o que o coração está cheio. Inúmeras vezes, pessoas com o coração cheio de dificuldades começam a interferir no andamento da tarefa, no andamento do trabalho. Traz isso para dentro da casa espírita. Olha, o que existem de pessoas fomentando o mal-estar, criando relações de animosidade, alimentando antipatias. Gente, o mundo já está vivenciando tudo isso. Será que nós não vamos conseguir fazer do ambiente da casa espírita um movimento de fraternidade para que a gente consolide a luminosidade que estamos buscando? Porque é aqui que a gente vai conhecer, aprender, assimilar, empreender, para transpormos os muros da casa espírita e levarmos para o meio social o que nós estamos iluminando o nosso estado íntimo aqui dentro do espaço. Por que está difícil a gente entender isso? O mundo já está envolvido com muita animosidade. O mundo já está envolvido. Valorizemos aqueles trabalhadores que estão próximos da gente, estejam eles no campo empresarial, estejam eles dentro da casa espírita, estejam eles dentro da igreja católica, estejam eles dentro da igreja protestante, estejamos todos dentro do movimento crístico, valorizemos estes trabalhadores. Porque o mundo hoje precisa da valorização daquilo que o outro tem para oferecer. E não da condenação, da humilhação. Não. Até porque nós estamos no mesmo caminho. Acabei de dar um exemplo para vocês, onde aqueles ali me auxiliaram. Tem uma historinha. Ela data década de 90. Essa história eu li, ela está na internet. Chama-se 2 engenheiros e 8 milhões. 2 engenheiros e 8 milhões. Vou passar para vocês o que eu estou me lembrando dela agora, que estava lá um empresário preocupado porque naquela época, lá atrás, não tinha tanta fiscalização nos produtos que chegavam nas empresas, e é uma grande empresa do interior de São Paulo. Então, muitas vezes você ia fazer compra, as coisas iam passando, quando chegava em casa, você às vezes comprou um produto que estava estragado, um produto que estava faltando dentro da embalagem uma certa quantidade, às vezes passava uma pasta de dente ali na caixinha, que estava vazio, enfim, e aquilo estava lá na estante do supermercado, faltava o produto dentro da embalagem. Hoje isso não ocorre mais, hoje tem Código de Defesa do Consumidor, tem Ministério Público, tem Vigilância Sanitária, hoje tem os órgãos fiscalizadores que fazem com que as empresas estejam mais atentas. Mas o empresário, dono de uma grande empresa em São Paulo, ele contratou 2 engenheiros porque ele precisava que na hora que os produtos passassem pela esteira, que os produtos, se viesse passando embalagem fechada sem o produto ali dentro, porque foi feito um empacotamento ali automático e tal, que os engenheiros montassem uma estrutura onde o computador iria verificar que aquele produto ali estava faltando, vazio, a caixa estava vazia, e eles mesmos tirariam aquele produto da empresa, da esteira.
contratar 2 engenheiros, os 2 engenheiros ficaram ali trabalhando na máquina, trabalhando no sistema de computação e construíram um sistema de que quando o produto vem, ele passa pela esteira, quando ele não atinge determinado peso, a esteira aciona que ali está faltando o produto. Quando ela aciona que está faltando o produto, para o sistema, aí vem um dos funcionários e tira o produto da esteira. E pronto, liga de novo e vai passando. Vai passando. E assim vai. Então, na hora que vir um produto vazio, aciona, para a esteira, tira o produto, liga de novo o computador, enfim. Estava criado o sistema. Foi uma satisfação, testaram no chão de fábrica, estava tudo funcionando, estava ótimo. Passados uns 3 meses, o dono da empresa, então pagou os engenheiros, foram embora. Ok, os engenheiros fizeram o trabalho deles. O dono da empresa desceu do seu escritório, chamou o gerente, perguntou ao gerente como é que estava o funcionamento, se estava indo tudo bem, não teve mais nenhuma reclamação de supermercados, hipermercados, mercearias, estava tudo ok. Aí o gerente falou assim, olha, está funcionando. Está funcionando? Está funcionando. Vou chamar o supervisor. Chamou o supervisor. Chamou o supervisor falou assim, então, perguntou para o gerente, perguntou para ele, então a gente está aqui com o dono da empresa, está tudo funcionando? Ele falou, está tudo funcionando, mas nós estamos fazendo de outro jeito. Aí o dono da empresa perguntou, de outro jeito? Como que vocês estão fazendo? Ó, doutor, nós estamos fazendo da seguinte forma, porque aquele negócio de toda hora passa o peso da esteira, aí desliga o computador, aí vem aqui, tira o produto, depois liga de novo, começa a esteira, aí tem outro sinal, aí desliga o computador, vem aqui, pega o produto, depois liga o computador. A gente está fazendo de outro jeito. Como que vocês resolveram? Nós juntamos a peãozada aqui, fizemos uma vaquinha, compramos um computador, um ventilador, medimos a distância do ventilador aqui com a esteira e a gente liga o ventilador. Então, na hora que passa um produto, esse ventilador, doutor, olha, custou uns R$80. A gente mediu a distância dele aqui da esteira, na hora que passa o produto vazio, o ventilador está ligado, quando o produto passa cheio, ele vai passando normal na esteira. Quando passa o vazio, o próprio ventilador já joga a caixinha para fora assim, ó. Aí nós resolvemos com R$80 e ficou bem, deu tudo certo, não está? Aí eles pararam para pensar. Ou seja, a história se chama 2 engenheiros e 8 milhões, enquanto os peões resolveram por R$80. Gente, veja bem, atentemos-nos, por que eu estou lembrando aqui da história? Não permitas que a conversa inconsequente suscitada por alguém siga adiante, ganhando o corpo e comprometendo o rendimento da tarefa. Quando Jesus coloca para nós que a boca fala que o coração está cheio, o nosso coração também está muito cheio de produtividade, de soluções, de estímulo, de equilíbrio, de animação, de acolhimento. A boca fala que o coração está cheio. A hora que aquele supervisor reuniu os peões e ali eles tiveram uma ideia, colocaram aquilo ali em prática, pronto, resolveram o problema. A empresa gastou milhões, mas ali no chão de fábrica eles resolveram o que precisaria de ser resolvido. Porque se muitas vezes a nossa boca fala impropérios, porque temos os impropérios, muitas vezes ela também fala coisas úteis, porque também temos. O que a gente vai alimentar com a nossa mente para que a gente produza aquilo que o nosso coração tem de produtivo? Desculpa os possíveis deslizes dos companheiros que possuis, valorizando-os em suas mais diminutas possibilidades de auxílio e cooperação. Olha, valorizar aquilo que o outro está dando conta de fazer, porque todo mundo tem algo para oferecer. Isso não significa que a gente não deva corrigir-nos ou que a gente não necessite ser corrigido. Atenção, valorizar o que o outro tem para produzir, mas sempre oferecer que o outro tem algo mais. Está claro? Ele sempre tem algo mais. Eu lembro... quando eu estava falando para um grupo de professores, há algum tempo atrás, e aí
A gente contava uma história, né? Que a professora, que a criança chegou em casa e falou para a mãe, tinha um dever de casa para fazer, nós estamos falando daquele período lá, bem da criança, bem infantil, né? Daquele período de 4, 5, 6 anos, que tinha tarefinhas em casa para fazer e tinha um desenho para a criança fazer, tinha um desenho. E aí o que acontece? Quando chegou lá a criança sentou para fazer o dever de casa, quando ela sentou, fez o dever e já saiu, a mãe chegou para ela e falou assim, filha, você já terminou? Aí a criança falou assim, já mãe, eu já terminei. Mas filha, o que é que a professora pediu para fazer? Ela pediu para fazer um desenho, mãe. Filha, deixa eu ver o desenho. Você mal sentou ali e aí você já terminou. Chegou lá, ela tinha feito um risco. Uai, mãe, a professora falou para fazer um desenho, eu já fiz o meu desenho. Filha, deixa eu te falar. Isso não é um desenho, é um risco. É só um risco. Ah, mãe, mas tudo que a gente faz, a professora fala que tá bom. Gente, atentemos-nos para isso. Tá bom, é um risco. Ah, então, filha, então já que ela fala que tá bom, vamos fazer um outro risco desse? Você sabe por quê, filha? É um risco, mas de um risco a gente pode. Veja, vamos estimular. Você não vai falar, filha, isso é só um risco, isso não presta, que bobagem. Não. Você não critica, não agride, não humilha. Filha, é um risco, mas vamos ver, olha que nós podemos construir aqui um outro risco. Olha, filha, se a gente consegue fazer 2 riscos e depois a gente faz um terceiro risco, filha, o que dá para você perceber aqui? Ai, mãe, está parecendo montanha. Pronto, filha. Se nós fizermos um outro risco desse aqui em cima, uma outra curvinha dessa, e aqui a gente fizer vários traços, filha, olha, nós podemos fazer um sol surgindo por trás da montanha. Se a gente pegar esse mesmo risco e fizermos pequeno risco e um ligado no outro, a gente pode fazer as aves. Filha, se a gente pegar esse risco e fizer um risco reto, a gente pode fazer a terra. A gente pode fazer um mar, aonde depois, lá no fundo, tem as montanhas. Filha, a gente pode fazer muito se nós dermos conta de aproveitar um risco. Então, veja, quando coloca para nós aqui, desculpa os possíveis deslizes dos companheiros que possuis, valorizando-os em suas mais diminutas possibilidades de auxílio e cooperação, valorizemos a diminuta de um risco, a diminuta possibilidade que aquela criança apresentou, um risco. Nós fizemos uma paisagem. Se nós conseguimos valorizar diminutas possibilidades de uma criança, por que não o fazemos daqueles que trabalham conosco, colaboradores, dentro e fora do ambiente espírita? Nivela-te a eles em tuas demonstrações de boa vontade, sem sequer te consentires o pensamento de que estejas lidando com subalternos, sem te consentires com o pensamento de que está lidando com subalterno, porque a ideia é não partir para o ponto da humilhação. Lembram que a gente já citou uma fala de Gabriel Garcia Marques, quando ele coloca para nós, você só deve olhar alguém de cima para baixo se for para estender as mãos e ajudá-lo a se levantar. Por quê? Gente, estamos todos no mesmo nível de entendimento, de aprendizado, de crescimento, de dificuldades. Estamos todos no mesmo nível. Então, atentemo-nos para isso. E aí ele diz mais, e antes de considerá-los substituíveis e dispensáveis, lembram? O texto se chama Não és imprescindível. Não és imprescindível. Antes de considerá-los substituíveis e dispensáveis, não te esqueças de que, por maior seja a tua responsabilidade à frente do serviço em execução, igualmente não és imprescindível. E muitos outros, fazendo com vantagem tudo o que fazes, poderão ser chamados a te ocupar o lugar.
Antes da gente considerar o outro dispensável, entendamos que nós também somos dispensáveis. E o outro que está fazendo uma boa tarefa pode ocupar o lugar. Ou seja, entre nós, ninguém é indispensável. Ninguém é indispensável. Atentemo-nos para isso. É o que tínhamos para trazer. Eu espero que a gente consiga refletir de forma lúcida nesta lição e que a gente saiba aproveitá-la nos nossos movimentos sociais, nos nossos movimentos familiares e, acima de tudo, espirituais. Não entendamos que somos imprescindíveis. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.